Estou batendo papo com o senador Jorge Viana. Senador, deixa eu comer uma panelada hoje, foi? Hoje com o Marcos Alexandre? Eu chamei o Marco para a gente almoçar e conversar também. E fomos ali na pensãozinha, um lugar que eu sempre gostei de ir. E ele também vai sempre e gosta muito, o Marcos. Ali no terminal? A gente tem uma... ele fez uma reforma naquelas pensões. Sim. E aí nós fomos comer, aí eu falei, vamos comer uma comidinha mais light, bem acriana. E eu particularmente, acho que é light. Uma paneladinha, assim, quentinha, foi uma beleza. O prefeito sempre está ali. Mas aí era assim, ó, porque são muitas pensões, aí nós dividimos. Eu pedi de um, ele pediu de outro, e assim a gente, pelo menos, ficou. E depois fomos tomar um café na Morena, lá, que é uma amiga de 22 anos, que a primeira pensãozinha que organizou era eu, quando estava prefeito, eu organizei para ela. Aliás, está ali o Jorge. Estava me abraçando ali, me atracando. Com a panelada. Como diz o Antônio Clemer, me atracando com um pratinho bem light, que é uma paneladinha ali. O Cacá também, o Juruna. Tá ali. O Ed celular não tá lá. O Ed celular também estava ali do lado, o Cacá estava mais do ladinho. O Ed deve estar ali abraçado por trás ali. Não, eu estava ali do lado. Gente apaixonado pelo Marcos Alexandre. Mas, senador... Mas o bom mesmo lá foi o carinho que a gente recebeu das pessoas. Eu sempre lidei com essas pessoas nos mercados, que é o centro das cidades. E o Angelim fez isso, e o Marcos Alexandre segue cuidando com muito zelo. Agora mesmo, eu até estou ajudando um pouco, vai ser feito a reforma toda do mercado do Bosque. E aí qualquer dia também eu vou comer uma baixaria lá e conversar com o pessoal, porque o projeto está lindo. O projeto vai dar uma motivação árabe, não, o mercado vai ficar muito mercado Álvaro Rocha. E agora ele vai ter uma cara um pouco de árabe, vai ser primeiro uma homenagem à comunidade, à colônia árabe, que o Leque vai gostar. Vai gostar muito. Se tiver muito quebe também, melhor ainda. Agora, senador, reunião com os prefeitos. Quais são as principais demandas? Porque alguns municípios também têm sofrido os reflexos. Olha só o drama que os prefeitos estão vivendo hoje. Tem um ano ligeiro, um ano curto, com carnaval em março, Copa do Mundo e eleições. Isso limita o período de convênios. Aí os prefeitos do Acre, 11, eu acabei de sair, a convite do Marcos Alexandre, que é o coordenador da primeira Assembleia dos Prefeitos do Acre. Tive uma reunião com eles hoje, o Angelim também estava lá. 11 prefeituras estão tendo os seus recursos do FBM sendo sequestrados. Já vão ter algumas prefeituras que não vão conseguir pagar a folha de pessoal no mês. Isso é gravíssimo. E nossa bancada, nós temos que trabalhar em Brasília, não é fácil, porque eles assinaram um acordo com a Receita Federal e alguns descumpriram esse acordo. A Receita Federal, o leão não tem perdão. E aí está agora sequestrando por conta de dívidas anteriores. Então é uma situação muito grave. O governador Tião Viana adotou uma medida muito importante, que foi alongar o prazo de recolhimento do ICMS. O que é que significa isso? Menos receita para o Estado de ICMS, menos repasse de ICMS para as prefeituras. Se agrava mais ainda. Então, gente, não é brincadeira. Nós vamos passar alguns meses com muita dificuldade, todos nós temos que estar conscientes disso e procurando ajudar. O senador Jorge Viana também tem trabalhado numa comissão importantíssima no Senado, que está reformulando, atualizando o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, ainda da época do governo de Fernando Collor, a Lei 8.078. Senador, me fale dessa atualização. Dois aspectos muito importantes: o comércio eletrônico e o crédito consignado. Me fale disso. Então, eu quando governador ainda, fui quem implantei o PROCON aqui. Fui, inclusive, na época, com a indicação do então deputado Calixto. Ele, na época, ajudava e eu implantei o PROCON porque o Brasil, com a legislação, com a lei que nós temos, que é a Lei 8.078, de 1990, é uma das melhores leis que nós temos no mundo de defesa do consumidor. Só que ela ficou defasada, porque nessa época de 90 não tinha a internet, não tinha o comércio eletrônico. Hoje, o comércio eletrônico envolve 51 milhões de pessoas, vai chegar esse ano a 60 milhões de pessoas e movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano. E só tende a crescer. Só tende a crescer, ele cresce 20% ao ano. Isso não tem amparo, o consumidor do comércio eletrônico não tem amparo no código. Então, há 2 anos atrás, o presidente Sarney nomeou uma comissão de juristas, presididas pelo ministro Herman Benjamin, que é muito meu amigo. Essa comissão trabalhou 2 anos, eu sou membro da comissão,
E nós votamos agora na quarta-feira, aprovamos na comissão a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Agora ele vai para o plenário do Senado e depois para o plenário da Câmara. E basicamente duas coisas, o comércio eletrônico e também algo que não tinha naquela época, quando a lei foi aprovada, que é o consignado, o crédito. Hoje tem o crédito de moradia, de habitação, o crédito consignado, e nós não podemos deixar, inviabilizar quem toma o crédito. Então tem que ter limites de endividamento, porque senão nós vamos levar à falência o cidadão, o indivíduo. Então tem que ter uma defesa desse consumidor ou desse que toma crédito. E são as duas medidas mais importantes, mas também uma outra. Criou-se, por exemplo, sobre o crédito consignado, que é um tema muito interessante, porque nós já vivemos situações aqui de pessoas que foram lesadas ou se sentiram lesadas, porque a promessa ela é muito tentadora. Receba agora e pague só lá na frente, com seu 13º, é muito tentador, mas os juros são altíssimos. E olha, e a pessoa no desespero... Tem um teto agora? Exatamente, a pessoa no desespero vai pegando. Na hora de se emprestar dinheiro, banco, essas instituições financeiras, tudo é facilidade. Eles vendem facilidade, mas no fundo eles ganham dinheiro parado e andando, e sempre às custas da gente. Tudo bem, é parte do jogo, mas quando tem o que tomou o empréstimo, está com alguma dificuldade, eles não querem saber. A cobrança vai do mesmo jeito e se não pagar vai para a justiça. Está se estabelecendo regras limitando esse empréstimo. Quer dizer, uma instituição financeira não pode impor a um cidadão um empréstimo vendendo facilidade, porque senão ela inviabiliza esse cidadão. Então vai ter que ter limites desse endividamento e regras claras do endividamento na soma desses vários empréstimos que uma família pode tomar. Empréstimos é crédito, quer dizer, a família brasileira não tinha crédito nenhum antes do Lula. A pessoa não tinha crédito em nada, não tinha nem conta em banco. Agora tem, só que nós temos que ter limite nisso, sob pena do cidadão se inviabilizar. Ele vai para o cartão de crédito, ele vai para o banco, ele vai para um agente financeiro, e isso tudo tem que estar protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Votação no plenário do Senado, depois na Câmara. Você espera que ainda em 2014 essa atualização seja devidamente aprovada? Eu falei, inclusive, com a deputada Perpétua. Eu digo, deputada, pega um tema desse lá e cuida na Câmara, porque, olha, gente, tem uma coisa interessante. Eu sou da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. Eu acho que quer fazer algo de bom pelas pessoas, todos nós somos consumidores. Quem falou essa frase foi Kennedy. Falou, todos nós somos consumidores. Falou no começo dos anos 60. E naquela época não tinha essa tipificação do consumidor. Foi ele que lançou. E nós temos que cuidar das pessoas. O Brasil, muita gente está indo para a classe média, 40 milhões de pessoas acessaram a classe média, estão aí, querendo viajar de avião ou com alguma condição, tendo serviço de péssima qualidade, sendo explorado. Então nunca foi tão importante a gente atualizar o Código de Defesa do Consumidor como agora e defender o direito do consumidor. Inclusive a TV Gazeta lançará em breve um quadro Alerta Consumidor. Você já está vendo as nossas chamadas no programa Gazeta Alerta, que é exatamente com esse viés de defender o consumidor aqui no Acre também. Esse é um projeto nacional da Rede Record, inclusive. Senador, a oposição também apresentou sua chapa, uma das chapas de oposição, com o deputado federal Márcio Bittar encabeçando, com o PMDB indicando o vice. Wagner Salles obteve uma importante vitória agora no STJ, que reconheceu a prescrição do crime de peculato, em que ele mais 24 deputados e um suplente estavam envolvidos. Enfim, e Gladson Camille, como se era esperado para o Senado. Como é que o senhor vê essa chapa? É uma chapa forte, competitiva para a Frente Popular? Olha, nesse caso, inclusive nessa reunião histórica que fizemos hoje, eu acho que o ideal é que a gente deixe o processo eleitoral mais para frente. Agora, mesmo se tivéssemos numa normalidade do Acre, eu acho que não cabe a gente comentar muito sobre a oposição. Eles ainda não se entenderam, tanto é que eles estão rachados no meio, tem ainda o Bocalon e o Márcio Bittar por um lado. Parece que eles têm um problema de desconfiança um dos outros, mas isso é um problema deles, né? O que a gente tem é que, do nosso lado, a gente conseguiu construir uma chapa e, aberto o período oficial onde a gente possa institucionalizar as chapas, oficializar as chapas, no caso do Tião, da reeleição do Tião com a Nazaré e da nossa candidata ao Senado, a deputada Perpétua,
aí nós vamos cuidar da nossa vida. Eu sou cada vez mais favorável que a gente construa nossas propostas, comece o nosso trabalho. Eu mesmo quero ajudar, não sou candidato a nada, quero ajudar também do meu jeito, respeitando a opinião daqueles que são contra, daqueles que divergem, mas defendendo aquilo que eu acredito que é bom para o Acre, né? Agora mesmo, poxa, o Tião tem dado uma prova de que é um grande governador nesse sofrimento das pessoas, procurando fazer tudo o que está ao alcance dele para que o acreano não sofra. O Tião é uma pessoa muito dedicada, mas isso eu vou fazer na campanha, andando, conversando com as pessoas, todos nós vamos fazer. Agora a oposição primeiro vai ter que se entender, e ela também é parte do jogo democrático, tomara que o debate seja num nível elevado. Hoje a gente teve uma reunião muito interessante. Estava lá o Márcio Bittar, estava lá o Gladys, estava o Petecão, estava o companheiro também Henrique e o pessoal do nosso lado, Aníbal, eu, Perpétua, Tião, e fizemos uma conversa onde a política partidária ficou de lado e o interesse do cidadão acreano e do nosso Acre ficou num primeiro plano. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Esse tipo de situação que me faz seguir apostando que ainda dá para dar um jeito na política. E o Henrique Afonso, senador, começou apresentando seu nome para o governo, depois para vice de Márcio Bittar, depois foi para o lado do Bocalhon, depois já anunciou-se que estaria rompendo com o Bocalhon, voltando para frente, e agora já está novamente em viagem com o Bocalhon. Como é que o senhor vê a situação do Henrique Afonso? Afinal de contas, ele está ou não com a Frente Popular? Olha, eu não sou um especialista em Henrique Afonso, né? Mas o deputado Henrique é um cidadão correto, honesto, nos ajudou muito. Seria importante tê-lo de volta à frente? É um bom parceiro. Eu defendo não só o Henrique Afonso, como defendo o PT, o PV, desculpa. O PV é um partido que está desde a origem com a gente.